Olá, estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Cláudio Vereza, líder do PT aqui na Assembleia. Ele que está em seu 6º mandato como deputado estadual, tem como foco trabalhos em defesa da ética e também da cidadania. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Obrigado. Bom, deputado, vamos então começar o nosso programa fazendo um balanço de duas comissões das quais o senhor é vice-presidente, a de Justiça e também a de Cultura e Comunicação Social. Como foram as atividades nesses 6 primeiros meses de 2012? Na Comissão de Justiça é mais um trabalho técnico, porque é por esta comissão, Constituição e Justiça, que passam todos os projetos que dão entrada na Assembleia, todos, com exceção do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PPA. Então as matérias orçamentárias vão direto para a Comissão de Finanças. Mas as demais matérias todas vêm para a Comissão de Justiça para que seja analisada se ela está de acordo com a Constituição Federal, Estadual ou não. A partir daí, as matérias seguem para as demais comissões, as comissões temáticas, educação, saúde, meio ambiente, de acordo com o tema daquele projeto ou emenda constitucional. Então é um trabalho assim muito sério e rígido, porque a Comissão de Justiça procura verificar se a matéria deve continuar tramitando, né, ou não. Se ela é inconstitucional, ela vai para o arquivo, né? Não deve continuar, porque senão, se for aprovada, aí o governador acaba vetando, depois o veto volta para a Assembleia, a gente acaba tendo que concordar com o veto, porque realmente a matéria é inconstitucional. A não ser que haja dúvidas, porque a análise da constitucionalidade nem sempre é algo muito matemático, né? Há matérias que ficam aí numa dúvida. Bom, o trabalho da Comissão de Justiça é esse, é sistemático, é semanal, né? Todos os projetos passam, são 7 colegas que participam. Já o trabalho da Comissão de Cultura e Comunicação Social é temático. Só o tema da cultura e a comunicação social, projetos nesta área ou assuntos que estão em debate na sociedade vão para esta comissão. E aí temos debatido os diversos temas voltados para a área da cultura e da comunicação social. Exemplo, nós fizemos uma audiência pública na área da comunicação sobre o Plano Nacional de Banda Larga, que é um plano que está sendo implantado como programa, né, já implantado na prática no Brasil inteiro e está chegando ao estado do Espírito Santo. E aí tivemos a participação de representantes do Ministério das Comunicações, que veio expor o tamanho desse programa, onde ele vai chegar, e foi nos informado que já está em pleno processo de implantação e chega aos municípios, inclusive chegará até as localidades do interior, dos municípios do interior. É a internet chegando, né, a preço popular em todos os rincões do Brasil. Então, esse é um exemplo, né, de uma audiência pública, uma atividade da comissão, que não é exatamente sobre um projeto estadual, era um programa nacional, mas que tem abrangência aqui no estado. E também debatemos diversos temas na área da cultura. E agora, no início do 2º semestre, vamos debater o Sistema Nacional de Cultura. Ele vem sendo implantado no Brasil inteiro. Assim como já existe o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública, o Sistema de Assistência Social, SUAS, assim também está sendo implantado um Sistema Nacional de Cultura, onde o Estado e os municípios se comprometem a criar uma secretaria, um órgão governamental que vai atuar na política pública de cultura e junto com esse órgão um conselho, né, estadual e municipal. Estadual já existe, municipal nem todos os municípios têm Conselho Municipal de Cultura, um fundo municipal e, tão importante quanto os demais itens, o plano municipal
de cultura, onde o município pretende implantar, né, o seu projeto. E com isso, o município que estiver com seu programa, né, com esses itens todos implantados, ele passará a receber recursos diretamente do Ministério da Cultura para esta área em cada município. Bom, o deputado, ele também participa de outras comissões permanentes aqui da Casa, mas agora, deputado, lembrando que o senhor também é presidente de uma frente parlamentar, a Frente Parlamentar Ambientalista, né? Mudando um pouquinho de foco, a gente falando agora de cidadania, agora falar um pouquinho de meio ambiente. Um grupo de trabalho vai fazer um levantamento de como é que está a situação ambiental no Estado. Como é que vai ser o trabalho desse grupo, deputado? Veja bem, as frentes parlamentares são a reunião de alguns colegas parlamentares que tenham foco em algum tema, né? Neste caso, o tema meio ambiente. Foi uma provocação da Frente Nacional, que existe na Câmara Federal, que está buscando ampliar o seu trabalho em todos os estados da federação, todos os estados brasileiros, com a criação de frentes parlamentares estaduais da área do meio ambiente. E, orientados pela Frente Nacional, nós implantamos aqui, criamos a Frente Estadual. Ela já realizou 3 atividades grandes em forma de seminários, um sobre resíduos sólidos, um outro sobre florestas e um terceiro sobre a preparação para Rio+20. E agora acabamos de criar 3 grupos de trabalho. Então, além da frente, que só é composta pelos deputados, há também grupos de trabalho com a participação da sociedade, de pessoas da sociedade ou que participem de prefeitura, do governo do estado, ou de ONGs ambientalistas, ou voluntários que queiram participar. E criamos, então, 3 grupos de trabalho que vão estudar subtemas do meio ambiente. Um primeiro grupo é o grupo de trabalho dos resíduos sólidos, o antigo lixo, que agora é chamado de resíduos sólidos a partir da lei federal que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos também no estado uma lei estadual da Política Estadual de Resíduos Sólidos que define, né, o tratamento do lixo, o destino, a questão dos catadores de material reciclável, a reciclagem, o material produzido na construção civil, a sua destinação, toda a área de resíduos. E o grupo de trabalho, então, foi formado, vai fazer um balanço, né, de tudo que já existe, dos projetos que já são implantados aqui no estado, inclusive com essa preocupação de organizar melhor e atender melhor os catadores de material reciclável, que são peça importante nessa cadeia, né, do resíduo sólido. Ao invés de jogar nos lixões, nos aterros sanitários, o lixo que é possível de ser reciclado, os catadores prestam um serviço importantíssimo à sociedade e vai para a reciclagem. O segundo grupo de trabalho é o grupo que está tratando de estudar possibilidades do oceano e do entorno do oceano. Então, um grupo de pesquisadores aqui do estado está realizando uma pesquisa muito importante da região de Abrolhos, no sul da Bahia, até o litoral do Espírito Santo todo. As potencialidades existentes no litoral, as possibilidades, as necessidades de criação de unidades de conservação, enfim, há aí um potencial desconhecido no oceano, no nosso caso o Oceano Atlântico, e que é uma questão de futuro, né? Com a escassez de recursos terrestres, nós vamos cada vez mais avançar nos oceanos, inclusive para a produção de alimentos e outras matérias necessárias para a vida humana. E, junto com o estudo dos oceanos, há toda uma pesquisa sendo feita sobre o arquipélago de Trindade, que fica no território do Espírito Santo, né, a quilômetros da costa, que tem uma potencialidade de pesquisa científica e turística incrível e desconhecido nosso. Faz parte do município de Vitória, o arquipélago de Trindade e Martim Vaz.
E também toda a situação da orla, né, do oceano, onde há toda uma potencialidade aí que merece ser pesquisada e ter políticas públicas voltadas, por exemplo, os catadores de caranguejo, as desfiadeiras de siri e caranguejo, entre outras atividades humanas que existem na orla, além das atividades portuárias. O terceiro grupo de trabalho criado é o grupo de trabalho Florestas e Recursos Hídricos, que vai estudar, né, a legislação, as áreas de conservação já criadas, a necessidade de criação de novas áreas de conservação, né, as áreas ambientais e as áreas que necessitam de replantio de mata nativa, porque nós temos um território de maior biodiversidade de todo o Brasil e pertencente à Mata Atlântica, que é patrimônio cultural da humanidade. Então, é muito importante que esse grupo de trabalho produza aí um balanço e possibilidades de atuação. Então, a ideia dos grupos de trabalho é contribuir com a frente parlamentar nessa linha, né, de analisar a realidade e apresentar sugestões, seja de projeto de lei ou de indicação ao Executivo para que o Executivo aplique bem as políticas voltadas para o meio ambiente. Deputado, quem são os colaboradores desses grupos de trabalho e quanto tempo esse trabalho deve durar? Nós teremos, na parte inicial, 1 mês de prazo para que os grupos de trabalho apresentem seus resultados. São pessoas ou gestores das prefeituras e do Estado, ou integrantes das entidades ambientalistas, não governamentais, e também voluntários. Havia técnicos das várias áreas ontem, quando os grupos foram criados. Então, a partir desse trabalho, né, todas essas atividades depois de prontas, será feito um relatório, e o que será feito com esse relatório? Nós encaminharemos ou em forma de projeto de lei, se for o caso, ou em forma de encaminhamento, indicação ao Poder Executivo estadual e também aos executivos municipais, às prefeituras, né? Há uma ideia de que esse trabalho resulte em propostas para os candidatos a prefeito. É um ano de eleições municipais, os candidatos a prefeitos, os vereadores, que eles assumam a bandeira do meio ambiente como uma bandeira prioritária, porque é um tema que hoje é debate no mundo inteiro, especialmente após a realização da Rio+20, que aconteceu no Rio de Janeiro, 20 anos após a conferência que teve o nome, né, Eco 92. Na Eco 92, a segunda conferência mundial sobre o meio ambiente, o tema meio ambiente foi lançado no mundo inteiro e com propostas bem concretas de que cada país, cada estado, cada município devia transformar aquelas propostas genéricas em um plano ou estadual ou municipal, chamada Agenda 21. Né? Isso foi a principal conquista da Eco 92. Bom, 20 anos depois, nós tivemos uma degradação fortíssima no mundo inteiro, resultando em mudanças do clima, em impactos muito fortes ao planeta Terra e ao ser humano, porque o ser humano é o principal que sofre as consequências das mudanças climáticas, com terremotos, com maremotos, com tsunami, com desertificação, com desmatamento. Tudo isso acaba causando mudanças na vida humana e migração, falta de produção de alimentos, enfim, há toda uma conjuntura desfavorável ao equilíbrio da Terra como planeta, mas também o ser humano que está em maior perigo. Hoje, então, na Rio+20, o debate foi tanto na atividade paralela, que chamava-se Cúpula dos Povos, quanto na atividade oficial. O problema maior era a questão das mudanças climáticas, né, o aquecimento global. E que medidas são necessárias para reduzir o aquecimento global, né, e reduzir os impactos dessas mudanças climáticas. Infelizmente, o evento oficial foi muito aquém das necessidades apontadas pelos cientistas e pelos ambientalistas. Inclusive, na atividade da Frente Parlamentar,
além de nós que estivemos lá no Rio de Janeiro, havia um representante de uma ONG ambientalista capixaba que esteve no evento oficial. Nem eu pude participar, mas esse técnico, né, engenheiro, esteve no evento oficial, onde também participaram representantes da sociedade. E ele falou da decepção que os membros da sociedade civil tiveram em relação ao documento final da Rio+20, que apenas adiou para 2014 a decisão sobre que medidas serão tomadas, com que recursos, né, como a ONU vai se estruturar para o enfrentamento dessa situação. Bom, deputado, nosso primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença ao senhor instantinho. Daqui a pouco a gente volta falando, então, sobre outros temas. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Cláudio Vereza, do PT. Bom, deputado, o primeiro bloco foi todo dedicado ao meio ambiente, praticamente, né? Vamos mudar um pouquinho o foco, falar de também área rural, camponeses, né? O senhor esteve recentemente em São Gabriel da Palha, lá no norte do estado, e por uma reivindicação dos camponeses da região que estariam tendo problemas para poder comercializar a produção deles. O que está havendo lá? Veja, já é a segunda temática que me chega da área dos pequenos agricultores capixabas, da agricultura familiar. Há um movimento bem organizado, né? Aliás, mais de um movimento, mas o movimento dos pequenos agricultores, o MPA, sofreu uma ação, verdadeira operação de guerra feita pelo Ministério Público com a polícia, apreendendo produtos oriundos da agricultura, seja produtos de origem vegetal ou de origem animal. O movimento lutou muito tempo, quase 5 anos, para implantar o mercado popular de alimentos em São Gabriel da Palha. Era um prédio que pertencia ao governo e, depois de muita negociação com o governo estadual, implantaram o mercado no centro da cidade de São Gabriel da Palha, para ser o ponto de chegada de produtos de todas as famílias, tanto do município de São Gabriel, mas também de municípios vizinhos. Ocorre que, de repente, não sei se foi uma denúncia, uma fiscalização feita de maneira não educativa, mas de maneira policialesca, bateu lá no mês de maio com camburões e armas pesadas, e foi apreendendo os produtos do mercado e também de outros comerciantes, de açougues, açougueiros, e fez um barulho violento. Qual era o argumento? Que os produtos não tinham o selo de inspeção federal, o CIF. É lógico, os produtos da agricultura camponesa, né, capixaba, não tem como competir com os produtos industrializados que vêm de grandes indústrias que produzem, né, tipo, não vou fazer propaganda, mas tipo Sadia, né, que levam muita química, que nem sempre são feitos com produtos orgânicos, sem veneno, e, no entanto, tem liberação para comercialização. E os produtos camponeses, que agora há poucos dias houve aqui na Praça do Papa uma grande feira da agricultura familiar capixaba. Eu circulei lá, fiquei maravilhado com a quantidade de produtos, né, que são oriundos aí produtos artesanais das famílias de agricultores e agricultoras capixabas. Todos liberados, nós compramos, consumimos esses produtos naturalmente nas feiras livres e também quando há feiras especiais. Aí vão em São Gabriel com uma ação tão violenta e o movimento então nos pediu a audiência, realizamos então uma audiência pública junto com a Comissão de Agricultura. A audiência foi presidida pelo colega deputado Henrique Vargas e mais de 300 pessoas presentes em plena segunda-feira pela manhã,
né, numa energia, numa emoção muito forte. Vários que foram presos estavam presentes e nós, então, apelamos ao governo do Estado e ao governo federal, havia representantes dos dois governos, e apelamos também para a prefeita, que estava presente, para que haja o selo municipal, com um sistema municipal de inspeção que possa minimamente ter critérios adaptados à realidade do pequeno produtor e não aqueles critérios que são usados pelo CIF, que é para grande empresa, né? E já há passos nesse sentido. Já houve uma primeira reunião após aquela audiência com o Ministério da Agricultura, o Ministério Federal, e estamos agendando com o governador e com o Ministério Público Estadual audiência para tratarmos desse assunto. Há que se flexibilizar aquelas regras que são voltadas para a grande indústria, né? E que não cabem. Por exemplo, um pé direito de 3 metros de altura, os locais de produção, 3 metros de altura, isso é demais para uma pequena propriedade familiar e que os produtos são artesanais, né? Apreenderam até polpa de fruta congelada, né? Devidamente congelada, como se fosse um crime produzir, e fruta sem veneno. Não é fruta venenosa com agrotóxico. Então, felizmente, a audiência pública foi assim, de grande sucesso, porque já está se desdobrando em audiências com os órgãos responsáveis. Só para a gente finalizar, é um problema que afeta não só São Gabriel da Palha, como todo o Estado, porque é predominantemente de agricultores familiares. Exatamente. Cidadania, deputado, vamos falar então agora de alguns projetos do senhor nessa área. O senhor é autor da PEC, da assinatura digital. Agora qualquer pessoa pode propor ao Legislativo matérias sobre políticas públicas. Na verdade, a Constituição Federal já prevê, né? Mas tinha um problema para poder recolher as assinaturas, é isso? Exato. Recolher manualmente. E com o advento da internet e da rede de computadores, vimos que é possível, como já existem sites especializados em recolher assinaturas para causas até mundiais, né? É o caso, por exemplo, do Avaz, com 2 As, A-V-A-Z, que é um site internacional que recolhe assinaturas em defesa do meio ambiente, em defesa dos direitos humanos, em defesa das mulheres, dependendo do tema. Eles fazem uma campanha pela internet e recolhem a assinatura digital das pessoas, né, devidamente cadastradas, e são apresentados esses grandes abaixo-assinados de milhões de assinantes à ONU, aos órgãos internacionais. Por que não, então, adotarmos o mesmo formato, né, a mesma ferramenta tecnológica, que é a internet, para projetos de iniciativa popular? A Constituinte de 88 criou essa novidade no Brasil. Os cidadãos podem apresentar projetos de lei ou propostas de emendas constitucionais, né, para que o Legislativo, analisando-as, possa transformá-las em leis aprovadas ou emendas constitucionais. E há uma grande dificuldade de coleta das assinaturas de forma manual, porque o número de assinaturas é muito alto. E aí, por meio digital, vai ser possível recolher a adesão dos moradores do Espírito Santo e permitir que projetos de iniciativa popular sejam apresentados aqui com maior peso da opinião da sociedade capixaba. Isso acha que vai ter participação efetiva aí da população? Com certeza. Nós esperamos que a sociedade, especialmente os jovens, né, se liguem nessa nova ferramenta de participação. Bom, há pouco tempo foi aprovado aqui pelos deputados, né, um projeto de autoria do governo que prevê a CNH social, né? Vai beneficiar aí algumas pessoas, entre elas ex-detentos, pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos, estudantes com bom rendimento escolar, entre outras pessoas, menos a pessoa com deficiência. Aí o senhor é autor de uma PEC, justamente, de um projeto que prevê isso, né? Nós acrescentamos a lei estadual que criou a CNH social, a carteira de habilitação, né, de motorista,
para que haja um incentivo por parte do governo, subsidiando, né, ajudando a pagar as taxas para adquirir uma carteira de motorista, desde a autoescola até as taxas propriamente ditas para a retirada da carteira, e beneficiando as pessoas com deficiência, já que, no caso das deficiências físicas, uma das dificuldades maiores é a dificuldade de locomoção. Então, o fato de ser motorista facilita muito, permite a aquisição do veículo com isenção de impostos, né, de tal forma que havia a necessidade de se incluir esse novo mecanismo aí. Infelizmente, aqui no estado também foi aprovado agora em primeiro turno, espero que seja aprovado em segundo turno, uma outra PEC, uma outra proposta de emenda constitucional que amplia o passe livre dos estudantes. Já temos o passe livre na Grande Vitória para estudantes do ensino fundamental e médio, das escolas públicas. Faltava das escolas técnicas, tecnológicas e ensino superior. E agora já tivemos votação unânime, aprovando em primeiro turno, e vai ser aprovado com certeza nestes dias o segundo turno da PEC de autoria do governador do estado, mas eu tinha apresentado uma PEC semelhante há 2 anos atrás, que visava essa ampliação. Depois nós vamos ficar com uma pendência levantada pelo colega deputado Genivaldo Lievre, que é o passe livre para todos os estudantes da rede pública, inclusive os do interior. Porque não só os da Grande Vitória, do sistema Transcol, têm necessidade desse incentivo, desse apoio. Também os que moram no interior e que se deslocam para as cidades, por exemplo, interior de Colatina se deslocam para Colatina, interior de Linhares se desloca para a cidade de Linhares, ou interior de São Mateus que se deslocam para a cidade de São Mateus. Esses ainda não têm o passe livre. E é preciso que o governo garanta, né, em pé de igualdade com os que moram na Grande Vitória, esse estímulo à capacidade, à capacitação escolar, técnica e tecnológica. Bom, deputado, infelizmente nosso programa está chegando ao final. A gente tinha ainda muitos outros assuntos para tratar com o senhor. Mas para a gente fechar, quais são as perspectivas agora para esse segundo semestre? Olha, já estamos planejando, né, primeiro, a instalação junto com o deputado Hércules e outros deputados da Comissão da Verdade. Foi criada a Comissão da Verdade Federal, agora estamos criando a Comissão Estadual. Temos também a entrega do Prêmio Dom Luiz Fernandes, um prêmio que premia pessoas que lutam pela vida, pessoas e entidades. Temos uma atividade sobre doenças crônicas também no segundo semestre. Enfim, já temos planejado uma série de atividades no segundo semestre, mesmo levando em conta que é período eleitoral, mas a Assembleia continua trabalhando, continua realizando suas sessões e as comissões e frentes parlamentares continuam atuando. Então, deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, e você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, se ficou com alguma dúvida sobre algum tema tratado aqui hoje, pode entrar em contato com o deputado por meio do e-mail claudiovereza@al.es.gov.br. Muito obrigada pela audiência e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!